Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Esse primeiro momento do nosso estudo é um momento devocional, é um momento de louvor, de adoração, àquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, único digno de ser louvado e adorado. Eu quero me reportar, junto com você, nessa noite, ao texto de Isaías, capítulo 6, quando, diante da majestade, da glória de Deus, querubins e serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Cante comigo em adoração àquele que é santo, 3 vezes santo, completamente santo, o Deus de Israel. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Esse Deus cheio de graça se revelou em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Esse Deus maravilhoso entregou o seu único Filho em meu lugar, em seu lugar. Nos preparando para o nosso estudo, convido você a cantar mais essa canção, entregando a sua vida, sua mente e o seu coração a esse Senhor. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue
precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Adorado e glorificado seja o Senhor. Obrigado, obrigado porque o Senhor se revelou a nós por meio de tua santa palavra e nos dá o privilégio de agora podermos estudá-la e conhecermos um pouco mais daquilo que o Senhor deseja que nós conheçamos, para que o teu nome seja honrado, glorificado, exaltado e proclamado. E nós cremos que em Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Senhor se revelou de forma plena, completa e nos dá completo acesso agora ao teu trono de graça, e teu Santo Espírito que nos foi outorgado ilumina nossa mente e o nosso coração, nos dando o privilégio de conhecer do Senhor em intimidade. Por isso, sê comigo e com os meus irmãos, e à medida em que juntos lermos a Tua palavra, sejamos edificados, confortados, transformados pelo Senhor, para a glória de Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós chegamos finalmente à aula de número 11. Já 11 aulas, 11 momentos em que podemos compartilhar de estudos bíblicos que refletem a teologia reformada, refletem aquilo que a tradição calvinista e os seus pensadores posteriores, após o teólogo João Calvino, reformador do século XVI, refletiram e estudaram a respeito do que nos ensinam as Sagradas Escrituras. Na última aula, nós começamos uma transição entre os chamados atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus, estudando os nomes de Deus. Se os atributos incomunicáveis são aqueles atributos dos quais eu e você não comungamos, não temos acesso experimental, sem sombra de dúvida, os atributos comunicáveis, dos quais eu e você podemos de alguma forma partilhar, tais como a bondade, Deus é bom e eu e você podemos ter alguma medida de bondade, já que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os nomes de Deus nos ajudam a compreender o seu ser, os seus atributos, na medida em que esse Deus, que ao mesmo tempo é transcendente, portanto, ele está assentado num alto e sublime trono e é essencialmente diferente de mim e de você, porque ele é Deus e nós somos pó, somos suas criaturas. Esse Deus imanente que age na história do ser humano, que se relaciona com o ser humano e se revela a esse ser humano, nos mostra através dos seus nomes a respeito de seu poder, sua glória, sua majestade e seus diversos outros atributos. Assim, na aula passada, nós vimos que é somente porque Deus se revelou em seu nome, isso é, em sua autorrevelação, na natureza e nas Escrituras, e pelos nomes especiais usados nas Escrituras para designá-lo a partir da revelação que ele mesmo deu ao ser humano, é por causa disso que nós podemos agora atribuir a ele esses nomes que são usados nas Escrituras. Nós também estudamos sobre a importância atribuída aos nomes das pessoas no contexto do Oriente Médio, especialmente em Israel. E os nomes, eles podiam ser descritivos, podiam ser simbólicos ou proféticos. E daí a
constantes explicações que nós encontramos nas Escrituras sobre o significado ou a razão dos nomes próprios que são utilizados. Isso fica ainda mais claro quando se trata a respeito dos nomes de Deus. A grande diferença entre os nomes dados aos homens e os dados a Deus é que os nomes dados a Deus foram dados pelo próprio Deus. Deus revelou os seus próprios nomes, como ele deveria ser chamado ao seu povo. Não foi o povo de Deus que lhe deu nomes, como nós fazemos com os nossos filhos. Nós não temos poder sobre Deus, nós não temos controle sobre Deus. Invocar Deus não significa determinar que Ele haja, determinar que Ele faça. Não existe nenhuma possibilidade de nós controlarmos a divindade. Pelo contrário, nós só podemos nos dirigir a Ele porque Ele, em primeiro lugar, se dirigiu a nós. Na Escritura, o nome de Deus é autorrevelação. Somente Deus pode dar nome a si mesmo, e o nome dele é idêntico às perfeições que ele exibe no mundo e para o mundo. Portanto, através dos nomes de Deus, nós podemos aprender um pouco mais a respeito das suas perfeições. E na aula de hoje, nós vamos nos deter um pouco mais em alguns dos nomes pelos quais Deus se revelou, especialmente no Antigo Testamento da Palavra de Deus. Assim, eu convido você, querido, a junto comigo deixar aí a sua Bíblia aberta para que nós possamos, à medida em que nós formos estudando, nós possamos abrir as Escrituras e possamos ler nas Escrituras a respeito do significado dos nomes de Deus. Assim, o primeiro nome que eu gostaria de destacar com você hoje é o nome Elohim, que significa o Deus Todo-Poderoso. Elohim é um plural de El, que significa aquele que é forte. Né? Elohim é o plural de majestade e pode ser muitas vezes nas Escrituras um indicativo da ideia de trindade, ainda no Antigo Testamento. Essa expressão, esse nome de Deus, ele é entendido à luz de outros textos, né? Especialmente do Novo Testamento, já que nós temos a revelação da Trindade, né? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, através da vinda, da encarnação do Verbo, da vinda de Jesus, do Filho e posteriormente da descida do Espírito Santo. Esse nome, Elohim, é usado especialmente quando nós vamos falar da soberania de Deus, tal como no exercício da sua obra criadora, o ato poderoso de Deus criar todas as coisas a partir do nada. Ou mesmo quando esse Deus, ele opera a sua obra poderosa, a sua obra soberana e a sua obra maravilhosa de salvação do seu povo escolhido, o povo de Israel no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu e você, filhos de Abraão pela fé. Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um momento em que nós lemos lá no original esse nome, Elohim. Gênesis 1, sabemos de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra usada aqui é Elohim. No livro do Deuteronômio, né, o quinto livro do Pentateuco, abre aí a sua Bíblia, no capítulo 5. Livro do Deuteronômio, capítulo 5. Você também lerá esse nome, Deuteronômio capítulo 5, verso 23. Elohim, é claro que está na língua hebraica, a língua em que foi escrito originalmente o Antigo Testamento. Né? A Bíblia que eu e você nós temos aqui é uma tradução. Né? Então, Deuteronômio capítulo 5, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegaste a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. 8, Deuteronômio 8, verso 15, diz assim, né? Vamos começar do 14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Então esse Deus aqui, o Yahvé, teu Deus, o teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. No Salmo 68, no verso 7,
nós também encontramos referência a esse Deus Todo-Poderoso. Salmo 68, versículo 7, e diz assim: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Então nós temos aqui textos, né, o primeiro se referindo à obra, Deus como Criador, lá em Gênesis, em Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 8, aqui no Salmo 68, nós vemos a ação poderosa de Deus sobre a vida do seu povo, a intervenção poderosa e soberana de Deus na vida do seu povo. Livro do profeta Isaías, no capítulo 45, Isaías 45, versículo 18, também vai usar essa expressão Elohim, indicando o Deus Todo-Poderoso. E diz assim, Isaías 45, verso 18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, olha aí a obra criadora, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então nós temos diversos textos, em diversos momentos, que vão falar desse Deus Todo-Poderoso. Elohim, o Deus poderoso. Elohim, então, é o plural majestático, né? O indicativo desse Deus Todo-Poderoso. Mas o nome El, né, que dá origem ao nome Elohim, é um nome genérico. Ele vai aparecer frequentemente combinado com outros nomes. Como assim é um nome genérico? Na nossa língua portuguesa, por exemplo, quando nós falamos El, quando nós falamos Deus, quando nós falamos a palavra Deus, não necessariamente nós estamos falando do Deus cristão. Tá? Há outras religiões que acreditam nas suas divindades, também podem usar o termo Deus, é um termo genérico. Assim, El, na língua hebraica, também tem essa ideia genérica, não necessariamente o Deus de Israel. É por isso que muitas vezes, quando esse termo El, que é o singular, né, que dá origem ao Elohim, ele aparece na Bíblia, ele vai aparecer combinado com outros nomes para ajudar na distinção do Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus de Israel, em contraposição aos falsos deuses que são combatidos no Antigo Testamento, os deuses das religiões estranhas a Israel. Portanto, nós vamos ler no Antigo Testamento vários nomes compostos com El. Então, nós temos os principais aqui, El Elyon, que significa o Deus Altíssimo, El Roi, que significa o Deus que vê, El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso, El Olam, que significa o Deus Eterno, El Rai, o Deus Vivo. Então, essas expressões, né, El Elyon, El Roi, El Shaddai, El Olam, El Rai, são utilizados no Antigo Testamento, portanto, são nomes compostos, né? O Deus Altíssimo, o Deus que vê, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Vivo, para se antagonizar aos falsos deuses das religiões estranhas a Israel. Para nós nos aprofundarmos na aula de hoje, eu selecionei apenas 3 dos mais importantes, porque eles são os mais significativos que os que mais aparecem. O primeiro deles é o termo El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Esse nome possui uma importância pactual. Lembremos aqui, eu acho que eu já devo ter citado em alguma aula anterior, se não citei, estou falando agora, a teologia reformada, a teologia calvinista, ela tem um elemento, ela tem uma ideia-chave, que é uma ideia encontrada nas Escrituras, é uma doutrina bíblica que permeia todas as páginas da Escritura, que é a noção, é o conceito de pacto, a noção de aliança. Esse conceito de pacto, de aliança, de concerto, né, entre Deus e aqueles a quem Deus escolhe, com quem Deus escolhe se relacionar, essa noção de pacto, ela é muito importante. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus cheio de majestade, mas é um Deus que se relaciona com o seu povo nos termos das promessas que Ele mesmo faz, e promessas que são cumpridas por Ele fielmente.
O nome El Shaddai aponta para o poder que Deus tem de cumprir tudo aquilo que ele promete. Antes de revelar-se com o seu nome santo, quando ele estava para libertar o povo do cativeiro do Egito, Deus, ao se apresentar a Moisés, antes de falar do seu nome, o Eu Sou, Yahvé, como nós vimos na aula passada, né? O Eu Sou o que sou, esse nosso Deus, ele se revelou a Moisés, se apresentou a Moisés dizendo que ele era o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Esse Deus é o mesmo Deus que havia se revelado anteriormente aos patriarcas. Então, antes de Moisés, 4 séculos antes, o povo de Israel viveu, os hebreus viveram em cativeiro no Egito por cerca de 400 anos. Antes disso, quando os pais peregrinaram pelo deserto, quando Abraão, quando seu filho Isaque, quando seu neto Jacó peregrinaram pela terra de Canaã, esse Deus El Shaddai foi o Deus que se revelou aos patriarcas. Quando você abre a Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 6, lá no versículo 1 ao versículo 5, nós vemos a mostra dessa realidade. Êxodo capítulo 6, a partir do verso 1, assim nos diz a Sagrada Escritura, Êxodo 6. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Verso 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Aparecia Abraão, aí está na sua Bíblia, no verso 2, Senhor com letras maiúsculas. Então, já vimos na aula passada, isso se refere ao nome pactual de Deus, Yahvé. Verso 3, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou seja, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Deus fez um pacto com Abraão, fez um pacto com Isaque, fez um pacto com Jacó. Verso 5, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, o nome que foi dado a Jacó, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, ou aos filhos de Jacó: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Quem mais poderia fazer isso senão o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso? Foi sob a majestade poderosa de El Shaddai que Moisés anunciou as pragas que vieram sobre o Egito, pragas que ocasionaram a libertação do povo. Esse nome, então, mostra o poder absoluto de Deus, o Deus que permanece corrigindo e castigando as nações e salvando o seu povo. Nós vemos outras manifestações desse nome, tal como em Gênesis, capítulo 17, verso 1, quando nós lemos o seguinte, Gênesis 17, 1, quando atingiu a Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 28, verso 3, nós lemos o seguinte, Gênesis 28, verso 3, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo. Gênesis capítulo 35, verso 11, Gênesis 17, 1 já lemos, Gênesis 28, 3, Gênesis 35, verso 11, diz assim, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Salmo 91, verso 1 e o verso 2, diz assim, esse salmo tão conhecido, o Salmo 91, verso 1 e o verso 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Este é o Deus El Shaddai. Outro termo, outro nome composto de Deus é El Elyon, que significa o Deus Altíssimo. Esse nome ocorre pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, quando Abraão retorna de uma batalha
batalha onde ele resgata o seu sobrinho Ló. Gênesis capítulo 14, verso 18 ao verso 24. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote de El-Elion. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo El-Elion, pelo Deus Altíssimo, que possui céus e a terra, e bendito seja El-Elion, seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E a seguir, nós temos, depois, então, aqui no texto está descrito, capítulo 14, verso 12 ao verso 17, a gente tem a história aí de Ló sendo levado cativo, e aí nós temos a história de Abrão salvando Ló, e aí depois que ele volta dessa perseguição contra os inimigos de seu sobrinho Ló, nós temos um encontro de Abrão com o sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote de El-Elion, com Melquisedeque, e aqui nós temos essa revelação de Deus como El-Elion. Esse termo associado a Melquisedeque é muito interessante, porque sobre esse sacerdote nós temos pouquíssimas informações. Nós lemos sobre Melquisedeque apenas, além desse texto aqui de Gênesis, capítulo 14, no Salmo 110, quando lá no verso 14, esse salmo que vai falar a respeito do sacerdócio do Messias, vai falar a respeito do caráter sacerdotal de Cristo Jesus, no Salmo 110, no verso 4, nós lemos a profecia falando a respeito de Jesus, o seguinte: o Senhor jurou e não te arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote do Altíssimo mostra que Deus é o possuidor, é aquele que tem a posse, tanto do céu quanto da terra. Por isso, ele deve ser louvado, ele deve ser adorado. É por isso que nós devemos nos dirigir a esse Deus em devoção. Abraão creu nessa verdade, tal como está escrito lá em Gênesis capítulo 14, verso 22, e assim se prostrou diante dele. É por isso que quando nós olhamos para um Novo Testamento, nós vamos encontrar lá no livro de Hebreus a indicação de que Jesus é o cumprimento dessa profecia aqui. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 6, nós vamos ler essa profecia, sendo demonstrado seu cumprimento em Cristo. Hebreus capítulo 5, verso 6, a partir do verso 5, 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é uma citação do Salmo 2. Aí no verso 6 de Hebreus 5, verso 6, está escrito assim: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, demonstrando então aqui o autor de Hebreus que o texto do Salmo 10 se cumpriu em Jesus Cristo. No capítulo 6 de Hebreus, lá no versículo 20, nós também vamos ter essa indicação, verso 20 do capítulo 6 de Hebreus, da carta de Hebreus, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ali no Antigo Testamento, nós temos Abrão crendo que o Senhor, que o nosso Senhor Deus era o Deus Altíssimo, e por causa disso ele se prostrou diante do sacerdote do Deus Altíssimo e deu o dízimo de tudo aquilo que o Senhor lhe havia dado. Nós cremos, à luz do Novo Testamento, que Jesus Cristo é o cumprimento do Salmo 10, versículo 4, que indica um sacerdote eterno, um sacerdócio que não tem fim, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, se encarnou e fez o papel de sacerdote. O sacerdote é aquele que faz a ponte entre os homens e Deus. Esse Deus Altíssimo, assentado num alto e sublime trono, Deus majestoso, é o Deus ao qual eu e você podemos ter acesso por meio de Jesus Cristo,
que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O terceiro termo, além de El Shaddai e El Elyon, que nós vamos estudar hoje, é o termo El Olam. O que significa El Olam? El Olam significa o Deus eterno. Esse nome indica as consequências da eternidade de Deus. Ele sempre foi e ele sempre será. Ele é. Esse termo, o Deus eterno, vai nos mostrar a imutabilidade de Deus. O fato de que ele não muda, o fato de que ele se mantém fiel às suas promessas, aos seus propósitos, o fato de que ele permanece ao nosso lado. É El Olam, o Deus eterno que dirige o mundo e os negócios das nações. É El Olam, o Deus eterno que nunca falha nos seus propósitos. Ele permanece para sempre o mesmo. E é através dessa concepção que o profeta Isaías, lá no capítulo 40 da sua profecia, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, versículo 29, quando o povo de Israel no cativeiro sofrendo, pensando que Deus não se importava com eles, o profeta fala em nome de Deus e vai falar a respeito de El Olam. E diz o texto, Isaías 40, verso 28, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, que o Deus Olam, não se cansa, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É por causa de El Olam, do Deus eterno, que eu e você podemos renovar as nossas forças apesar das adversidades. Além do termo Elohim, que é o plural majestático de El, nós encontramos nas Escrituras ainda um outro termo, que é o termo Adonai, sobre o qual falamos na semana passada também. Esse termo indica Deus governador. Nas nossas Bíblias, ele está sempre sendo traduzido como Senhor, com a primeira letra maiúscula e as demais em minúscula. Né? Então, nós temos esse termo Adonai, indicando Senhor, Mestre, Possuidor. Essa palavra hebraica, Adon, também se aplica aos homens que estão em posição de autoridade, em posição de senhorio, em posição de domínio. Mas quando esse nome vai se aplicar de maneira especial a Deus, está trazendo ênfase à superioridade de Deus sobre todos os senhores da terra. A superioridade do Deus de Israel sobre os falsos deuses, sobre os deuses das religiões estranhas a Israel. É por causa dessa razão, é por esse motivo que Moisés vai registrar lá no capítulo 10, no versículo 17 do livro de Deuteronômio o seguinte, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Deuteronômio 10, verso 17. Você está vendo aí que nesse texto nós temos, num primeiro momento, a expressão Senhor em letras maiúsculas? Pois é. Então está aí o Deus Yahvé. Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e Adão dos Adão. Ou seja, ele é Adonai. Ele é o Deus grande, poderoso e temível que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Portanto, é um Deus completamente diferente de todos. Todos os senhores da terra estão submetidos ao poder desse Deus que é completamente Senhor. É o Deus grande, poderoso e temível. Moisés descreve então aqui Deus como o governador último de todas as coisas, como a autoridade máxima de todos os reinos. Esse nome ele indica que não há ninguém que seja igual a Deus, que ninguém tem o seu poder, a sua glória, e ninguém tem a capacidade de desafiar a Deus. Todos os reinos deste mundo estão sujeitos à autoridade suprema de Deus. Um dos grandes pecados de Israel era justamente
a adoração dos falsos deuses, inventados pela imaginação humana, criados pelo coração humano, ídolos. Por isso, aqui nesse texto, Deus se revela a Moisés, mostrando ao povo que ninguém mais pode ser adorado senão o Deus de Israel. Ninguém pode ser como ele, portanto, o único digno de adoração e de obediência é o Senhor dos senhores. Adão não admite que o seu povo adore outros deuses. Deuteronômio capítulo 10, verso 12 ao verso 22, todo o contexto do verso 17 é muito especial para ensinar a respeito dos nomes de Deus, porque em toda essa sessão, o autor aqui do texto, ele vai usar de uma maneira muito interessante esses dois nomes do Senhor. Moisés, ele chama o nome Yahvé, que é traduzido para as nossas versões como Senhor, com todas as letras maiúsculas, mas repentinamente ele então muda para Adão, que é traduzido para a gente como Senhor, mas com letras minúsculas. Esses nomes eles vão mostrar para a gente faces diferentes do ser divino. Enquanto Adão vai dar uma maior ênfase à ideia de domínio, à ideia de superioridade, né? Yahvé vai dar um nome indicativo do pacto, da aliança, da eternidade de Deus. Então, quando o texto diz que Adão é o Senhor dos senhores, quando diz que Yahvé é o Adão, Yahvé deve ser chamado de Adonai, não se está admitindo a existência de outros deuses. Não. Pelo contrário, está se dando a ênfase de que o Deus de Israel, ele é o único Deus. E por isso que ele é maior do que qualquer outros deuses que os seres humanos fossem capazes de criar através do seu coração e da sua imaginação. Então, a gente tem aqui uma ênfase na ideia de que somente o Deus de Israel, somente Yahvé, somente o Eterno é o verdadeiro Deus. Somente ele é governador de todos os povos, somente ele é superior a todas as autoridades, somente ele deve receber a obediência e a adoração do seu povo. Posteriormente, Deus vai mostrar a gravidade do pecado de seu povo, de buscar adorar outros deuses, lá em Jeremias capítulo 2, verso 11 ao verso 13, livro do profeta Jeremias, séculos se passam, o povo hebreu é tirado da escravidão, é transformado num povo. Nós temos o período dos juízes, depois, posteriormente, começa a monarquia com Saul, depois Davi e Salomão, os reinos se dividem, os diversos reis vão se sucedendo no trono de Israel, o reino do norte, e de Judá, o reino do sul, e depois de muitos séculos de queda, o povo adorando, indo após falsos deuses, Jeremias capítulo 2, verso 11 e verso 12 e 13, vão nos mostrar Deus indicando esse pecado do povo, dizendo: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus, então, estupefato, porque deixou de ser adorado como Adonai, se dirige ao seu povo para que o seu povo se volte para ele em arrependimento. Por fim, além dos termos que nós já estudamos, Elohim, que é um termo derivado de El e Adonai, nós queremos, na aula de hoje, ainda falar do termo Yahvé, o Eterno, o Eu Sou, o Deus Redentor. Yahvé é um nome pessoal de Deus, ou, como alguns sugerem, né, provavelmente se falava Yahvé, ainda que nós não tenhamos certeza. Esse é o nome pessoal de Deus e o mais frequentemente usado nas Escrituras. Aparentemente, a raiz desse nome tem a ver com o verbo ser, que enfatiza a presença e a existência constante de Deus. Enquanto Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro,
Deus revelou-se a ele com esse nome na sarça ardente, dizendo ele ser o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, tal como nós lemos no Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1 ao verso 4. Yahvé é um nome que revela o caráter redentor de Deus, esse Deus que estava para libertar os hebreus do cativeiro. Este era o Deus da promessa que haveria de estar com Moisés, de estar ali com ele, que seria o representante de Deus de Faraó e o representante do povo diante de Deus. Esse Deus deveria ser adorado no Monte Sinai. Quando você abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3, no verso 12, você vai ver essa indicação. Yahvé aparece para Moisés e indica que ele deveria ser adorado como tal, como o eterno, como o eu sou, o que sou, lá no Monte Sinai. No versículo 13, então, Moisés, ele pergunta qual o nome de Deus, com quem ele estava falando. E no versículo 14, então, Deus responde com o significado do nome, que mais tarde passou a ser impronunciável por causa da sua santidade. Né? A colocação aqui de Deus para Moisés é: eu sou o que sou. Né? Só que, na medida que o tempo foi passando, o medo de se ferir o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, fez com que os israelitas, fez com que os judeus evitassem de pronunciar sequer esse nome. Então, todas as vezes que nas escrituras do Antigo Testamento se via essa expressão Yahvé, em respeito, em reverência, na hora que se fazia a leitura bíblica, se alterava para Adonai. Então, é por isso que nas nossas Bíblias hoje, quando nós lemos o termo hebraico Yahvé, é por isso que a tradução, muitas vezes, né, coloca para nós Senhor com todas as letras maiúsculas. Hoje, já algumas tradições já colocam como o eterno, né, indicando aí o significado, né, do nome de Deus, como eu sou o que sou, aquele que era, que há e que há de vir, indicando a eternidade de Deus. Deus toma as suas qualidades, as qualidades que ele declara a respeito de si mesmo, e as liga ao seu santo nome, um nome que vai indicar fidelidade, vai indicar eternidade, vai indicar presença e vai indicar interesse redentor de Deus. Todas essas coisas, fidelidade, eternidade, presença e interesse desse Deus de forma redentiva, ou seja, na ideia de salvar o seu povo, tudo isso está presente na narrativa do Êxodo capítulo 3, quando ali na sarça ardente esse Deus se revela a Moisés. Esse Deus que possui esse nome eterno, Yahvé, havia enviado Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito. E o povo teria experiência com esse Deus, pelos efeitos da presença de Deus no seu meio. E assim, nós temos o nome que vai trazer várias possibilidades de composição para a explicação do ser de Deus e de seus atributos. Nós temos diversos nomes compostos no Antigo Testamento com esse nome Yahvé. Nós temos Yahvé Jireh, que significa o Senhor proverá. Nós temos também Yahvé Tsebaot, que significa Senhor dos exércitos. Nós temos Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Temos Yahvé Ropeka, que significa o Senhor que te sara. Temos Yahvé Shalom, o Senhor é a paz. Temos Yahvé Roi, que significa o Senhor é o meu pastor. Temos Yahvé Tzidkenu, que significa o Senhor, justiça nossa. Temos Yahvé Mekad Shiken, o Senhor que vos santifica. E Yahvé Chamar, o Senhor está ali. Quero deixar bem claro que não sei certinho a pronúncia de cada um desses termos, não. Essa é a forma que geralmente a gente fala, né? Hebraico nunca foi o meu forte. Mas, na aula de hoje, nós escolhemos os mais comuns para nós aprofundarmos nesse estudo de hoje.
Yahvé Jireh. Yahvé Jireh significa o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, verso 14. Gênesis capítulo 22, verso 14. Gênesis capítulo 22, verso 14. Diz assim, aquele momento em que Deus prova a Abraão, pedindo seu único filho Isaque. E aí nós temos aqui o texto, Gênesis capítulo 22, verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O termo usado aqui é Yahvé Jireh. Esse nome enfatiza a provisão de Deus para a vida do seu povo. Enfatiza o fato de Deus ter cuidado para com o seu povo nas suas necessidades. Aqui nós vemos uma experiência de Abraão com o seu Deus, numa experiência libertadora, quando o seu próprio filho foi substituído pelo cordeiro no Monte Moriá. Moriá é um memorial de direção de Deus, a direção providencial de Deus. Os crentes são sempre confortados quando sabem que Deus proverá. Quando nós sabemos que esse Deus conhece todas as nossas necessidades, quando nós sabemos que esse Deus há de providenciar tudo aquilo que nos é necessário. Outro nome que nós gostaríamos de estudar hoje é Yahvé Mekadshiken, que significa o Senhor que vos santifica. Nós lemos esse nome no livro do Êxodo, no capítulo 31, no versículo 13. Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O Senhor não é somente aquele que separa um povo para si mesmo, mas também é o Deus que santifica esse povo. Isso significa que é o Deus que limpa moral e espiritualmente o seu povo, tal como nós lemos no livro do Levítico, no capítulo 20, no versículo 8, quando nós lemos assim, Levítico, capítulo 20, versículo 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Esse Deus é um Deus que está preocupado com o estado moral do seu povo. Ele está preocupado com o que somos, com o que fazemos, como pensamos, como sentimos. O nosso Deus faz com que todas as coisas com as quais Ele se relaciona sejam santificadas. Deus é aquele que no ato de seu louvor, de sua adoração, quando nós o louvamos e o adoramos, nós sejamos santificados, nós sejamos separados para uso exclusivo dEle, para adoração exclusiva dEle, para deleite e desfrute exclusivo dEle. O serviço de Deus não pode conter nada que seja impuro, porque tudo que é relacionado com esse Deus deve ser possuído por esse Deus, deve ser controlado e dirigido por esse Deus. Portanto, tudo que se refere a esse Deus deve possuir essa característica essencial, que é a santidade. Por isso que o nosso Senhor se mostra santificador. Levítico capítulo 21, verso 8.
Portanto, consagrarás porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico. Lá no verso 23, porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Capítulo 22 do Levítico, verso 15. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Além de Yahvé Jireu, Deus proverá, Yahvé Mekadsiken, o Senhor que vos santifica. Nós aprendemos sobre o Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, verso 15, nos fala desse nome, dessa forma como Deus se revela. Êxodo capítulo 17, verso 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é o meu estandarte. As bandeiras sempre identificavam a lealdade da alma dos homens que se preparavam para defender um país ou um reino. Quando uma bandeira tombava, quando uma bandeira era tomada, o exército era humilhado. A bandeira hasteada era sinal de vitória. Esse nome, ele enfatiza que Deus é o ponto de referência e, ao mesmo tempo, o símbolo de vitória nas lutas do seu povo. Êxodo, capítulo 17, verso 15, verso 16, vai nos mostrar isso. Moisés edificou um altar. Não, isso aqui é o Êxodo 17, perdão, gente. Êxodo, capítulo 17, verso 15 e 16, isso mesmo. 17, 15 e 16. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então aqui nós temos a indicação do Senhor como a bandeira de Israel, uma bandeira que não será tirada, ou seja, indica a vitória do povo de Israel, uma vitória que está garantida, porque o Senhor é a bandeira de Israel. Yahvé é o Senhor das batalhas, e a vitória é dele somente. E é por isso que nós somos exortados a guerrear as guerras do Senhor, a lutar as lutas propostas pelo Senhor, lutando ao lado da justiça e da decência, porque Ele é o Senhor vitorioso. Então, nós temos esse nome, Yahvé Nissi, o Senhor e a minha bandeira. Além dos termos que nós já estudamos, Yahvé Jireh, Yahvé Mekadsiken, Yahvé Nissi, Yahvé Roi, é um outro termo talvez mais conhecido nosso: o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, verso 1. Yahvé Roi, este nome apresenta o Senhor que tem a preocupação por suas ovelhas, dando-lhes o necessário para a subsistência. Talvez essa seja a expressão mais querida, mais predileta, mais amada de Deus sobre as Escrituras. Deus é a proteção, é o sustento, é o refrigério do seu povo. Tanto o pai quanto o filho são chamados de pastor do seu povo. Salmo 23, verso 1, tão conhecido nosso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, vai falar a respeito desse Jesus, que também é chamado de pastor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, que Jesus se manifestar, nós receberemos a imarcessível coroa da glória. Então esse título, esse nome que é aplicado no Antigo Testamento, o Senhor é meu pastor, a ideia de Jesus como pastor no Novo Testamento indica, portanto, o caráter divino desse Jesus. É Jesus também que é chamado de bom pastor. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor, Jesus falando a respeito de si mesmo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor,
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Como Deus é pastor do seu povo, assim aqueles que são dotados com o dom de pastor devem servir ao povo de Deus com o mesmo interesse e preocupação, tais como Deus tem para conosco. A vocação pastoral é uma das formas, é uma das expressões pelas quais Deus demonstra cuidado ao seu povo. E assim nós temos sido pastoreados por diversos homens que têm, e mesmo mulheres que têm sido levantados por Deus com o dom de pastorear, no sentido de conduzir o povo de Deus em sua palavra, sermos alimentados, receber refrigério da parte de Deus através da sua palavra sendo ministrada. Além do termo Yahvé Roi, nós temos também o termo Yahvé Shalom. Esse é um termo tão conhecido nosso, Shalom, que significa paz. O livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24. Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 24. Diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz, ou seja, Yahvé Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiasritas. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou O Senhor é Paz. Esse nome retrata o Senhor como sendo a paz e o descanso do seu povo. Paz aqui é muito mais do que a ausência de guerra. Paz aqui é a harmonia plena que é identificada com a presença do próprio Deus, com a ação do próprio Deus. E assim nós lemos em Romanos, capítulo 15, versículo 33, essa ideia através daquilo que nos ensina o apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 15, versículo 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Paulo, então, se despedindo, pedindo a oração aos irmãos, e aí ele se despede, o Deus da paz seja com todos vós. Ele está dando início aí à última parte da sua epístola, da sua carta aos Romanos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Abra aí a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus da paz que se revela no Antigo Testamento é o mesmo Deus da paz no Novo Testamento. Jesus Cristo, o Filho, é chamado em Isaías capítulo 9 de o Príncipe da Paz. E o Espírito Santo de Deus outorgado à igreja é o Espírito que gera em nós a paz que excede todo o entendimento. A paz é a condição mais ansiada, mais desejada entre as nações, e dentro, de um país, dentro da nossa cidade, no coração das pessoas, no seio das nossas famílias, o que mais nós queremos é paz. Por essa razão, a saudação mais frequente dos hebreus é justamente paz seja contigo. O nosso Deus é a nossa paz. Para encerrar, os nomes compostos por Yahvé, nós temos Yahvé Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Capítulo 23 de Jeremias, verso 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Esse nome apresenta o Senhor como aquele que é absolutamente reto por natureza. Esse Deus que não faz nada contra a sua própria pessoa, que é santíssima. Ao mesmo tempo, Deus exige que os homens vivam em retidade
vivam em santificação, exatamente porque Ele é justo. A palavra justiça, quando é aplicada a nós, tem que ver sempre com o nosso andar, um andar que deve ser em conformidade com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus, com os estatutos, os juízos de Deus. Por isso, justiça, quando falado com relação a cada um de nós, filhos de Deus, está falando de retidão. Então, assim, nós concluímos esses nomes compostos por Yahvé, Yahvé Jireh, o Senhor proverá, Yahvé Mekad Siken, o Senhor que vos santifica, Yahvé, o Senhor é minha bandeira, Yahvé Roi, o Senhor é meu pastor, Yahvé Shalom, o Senhor é minha paz, Yahvé Tzidkenu, o Senhor é minha justiça. É claro que quero deixar bem claro aqui na aula de hoje, que todos esses nomes na língua hebraica não devem ficar sendo repetidos em hebraico, né? Isso aqui foi uma aula, um estudo bíblico, né? Um estudo teológico, em que nós apresentamos o significado que nos é traduzido na língua portuguesa a partir desses nomes na língua hebraica. Mas o mais importante de cada um desses nomes, tais como Deus se revela nas Escrituras, é o significado da ação deles, né, desse Deus, na vida do ser humano, na minha vida, na sua vida. E assim eu gostaria de concluir esse nosso estudo de hoje, trazendo algumas conclusões de aplicação para o nosso coração. Nós dependemos do El Olam, que vela por nós. Nós dependemos desse El Elyon, que nos contempla com a pobreza e com os dias de angústia. Nós dependemos desse chamado El Shaddai, em que nós esperamos nas nossas lutas diárias. Mas esse Deus é também Adão, o Senhor. É a Ele que nós devemos toda a nossa adoração, a nossa admiração, o nosso respeito por Ele ser tão poderoso, altíssimo, tremendo. Se Deus é Senhor, nós devemos obedecê-lo e agradá-lo em tudo aquilo que nós fazemos, da mesma forma que são destruídos todos os que se recusam a fazer essas coisas. Através de cada um desses nomes que nós estudamos, Deus se revela ao seu povo. Deus é o primeiro, Deus todo-poderoso, a causa não causada de todas as coisas. Ele é o Deus do universo que transcende a criação, que é obra das suas mãos. O Deus triuno, único em seu ser, mas que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o Deus altíssimo, infinitamente acima da criatura, em excelência, em poder e em glória. O Senhor soberano do universo, sob cujo domínio se encontram todas as suas criaturas. Mas ao mesmo tempo em que Ele é o Deus que se permite vir até mim e a você, estabelecer conosco uma aliança, e esse é um Deus que é fiel ao seu pacto, à sua aliança. Ele é o Deus de Israel, o Deus do seu povo escolhido, o imutável cumpridor das suas promessas, o Deus do pacto da graça. Por meio desses nomes que nós estudamos hoje, Deus revela a sua relação especial com o seu povo, o verdadeiro Israel, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque a igreja é o Israel eleito de Deus. A cada momento da nossa vida, nós somos objetos do amor redentor do Eterno. Ele é o Salvador, resgatador, libertador, redentor. Todos esses nomes lhe são perfeitamente adequados, já que Ele é santo. E o nome dele sugere isso. Como no tempo de Moisés, Ele desce até nós, por meio de Cristo Jesus, e se mostra cheio de compaixão, mediante o Espírito Santo que em nós a nossa salvação. Através desses nomes, Ele revela a sua fidelidade como Deus provedor das necessidades do seu povo. Ele revela a sua majestade, a sua glória como Deus que reina sobre o seu povo, já que Ele é Senhor dos exércitos. Ele revela a sua aliança e direção que conduz o seu povo à sua vitória, já que Ele é nossa bandeira. Ele demonstra a sua ação restauradora, porque Ele é o Deus que nos preserva e restaura o seu povo, nos sarando, nos curando. Ele nos traz uma ação pacificadora, como o Deus que tira o temor e nos encoraja a prosseguir em paz. Ele é o Deus que orienta e protege e supre. Ele é o nosso pastor. Ele nos justifica, imputando a sua própria justiça sobre nós. Ele nos santifica, nos separando e nos purificando. A presença dele habita espiritualmente em cada um de nós que cremos pelo seu Espírito, e ele vai habitar corporalmente e eternamente conosco por meio de Cristo Jesus, o glorificado.
quando nós vemos a transitoriedade de tudo, como essa vida é passageira, nós nos consolamos quando nós olhamos para aquele que vive eternamente. Os dias passam, as nações desaparecem, tudo se desvanece, mas Deus permanece o mesmo. E porque nós entendemos que Ele é o Deus Altíssimo, nós nos colocamos em ação de graças, mesmo quando Ele nos contempla com a pobreza, mesmo quando Ele nos permite viver dias de angústia. Porque tudo está nas mãos de Deus. Ele faz o que quer dos filhos dos homens, porque Ele é todo-poderoso. Mas nós podemos apelar para Ele nos dias de necessidade, nos momentos de angústia, como os nossos antepassados na fé fizeram. É dele que dependemos e dele nós esperamos nas nossas lutas diárias. Quando nós nos esquecemos de quem é Deus, de que Ele é o Senhor dos senhores, governa todas as coisas, desaparece a nossa verdadeira adoração. Por isso, eu quero convidar você, cada momento da sua vida, a se perceber como sendo objeto do amor de Deus. Ele é o Deus Salvador, Ele é o Deus resgatador, Ele é o Deus libertador, Ele é o Deus Redentor. E esse nome, esses nomes, mostram o conjunto da obra daquele que era, que é e que há de vir. Ele busca e salva o perdido, mesmo porque nós somos indignos e absolutamente culpados dos nossos pecados. Mas Deus vem em socorro dos seus. E Ele mantém um relacionamento de amor com os seus. Que Deus muito nos abençoe. Que nos permita desfrutar das verdades do ser de Deus, que nós tivemos o privilégio de estudar através dos seus nomes. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te quem Tu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo.
Shalom. O Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Receber a bênção, queridos. E o Senhor te abençoe, te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê e te